Um jeito único de bater na bola, um estilo diferenciado para armar o jogo, uma corrida que era a característica dele. O Pogba, desde que surgiu, sempre foi um cara extra classe. Mostrava que, de forma alguma, era um jogador comum, mas na medida que sempre teve muito talento, ele foi se auto-sabotando e pouco a pouco acabando com a sua carreira. E você vai saber como tudo isso aconteceu, portanto hoje a história é dele, Paul Pogba. Paul Labille Pogba nasceu no dia 15 de março de 1993, em Lagny-sur-Marne, na França. O Pogba tem 2 irmãos mais velhos, que inclusive são gêmeos. Tudo que envolvia aquela tradicional competição entre irmãos, o Pogba nunca queria ficar para trás ou perder. Isso moldava o seu caráter competitivo desde criança. Foi com apenas 6 anos que ele começou a jogar bola, na escolinha de um clube chamado Royce. E aí ele já era visto e tratado como muito diferente que os outros colegas, e permaneceu na equipe por 7 anos, até 2006. Que foi quando saiu para jogar no Le Havre. Numa condição muito mais favorável para o seu desenvolvimento, era questão de tempo até que ele fosse contratado por um time grande. E foi 2 anos depois que o Manchester United observou seu talento e quis contratá-lo. Inicialmente, no juvenil, ele já chamava a atenção até mesmo de craques consagrados do profissional, como Ryan Giggs e Paul Scholes. E após essa lapidação no Sub-18 e Sub-19 do United, foi na temporada de 2011-2012 que o Pogba fez a sua estreia no time profissional. No entanto, ele acabou se frustrando bastante por ter recebido pouquíssimas oportunidades do treinador Sir Alex Ferguson. Seu contrato acabou em 2012 e ele optou por não fazer a renovação, sendo liberado do clube simplesmente de graça. Foi nessa transição de temporadas que o Pogba, que já era uma estrela da seleção de base, foi convocado para jogar a Eurocopa Sub-19 como capitão. Ele se destacou, fez 2 gols e deu 2 assistências em 3 partidas. Entretanto, na semi, sua seleção perdeu da Espanha nos pênaltis e foi eliminada. O jogador entrou na seleção de melhores do torneio. Vendo a excelente oportunidade de mercado, a Juventus selou um contrato de 5 anos com o jovem craque. Logo no início da temporada, a Juve venceu a Supercopa Italiana, mas o Pogba ainda não havia assinado o contrato. Ele foi importante na outra conquista, que foi do campeonato italiano, com ampla vantagem sobre o Napoli. Em 2013, o Pogba jogou mais uma competição de base muito importante com o seu país. A Copa do Mundo Sub-20, na condição de capitão e craque do time, ele liderou a equipe que bateu o Uruguai na decisão nos pênaltis e ficou com essa taça que deu ainda mais moral para o jogador. Venceu não por acaso a bola de ouro da competição, além de ter recebido o prêmio Golden Boy de 2013, aquele que é entregue ao melhor jovem do ano. E aí veio também a primeira convocação para a seleção principal, que também foi nesse ano. Didier Deschamps chamou o Pogba por uma partida de eliminatórias da Copa contra a Geórgia, onde o meia permaneceu em campo durante 90 minutos e os franceses venceram por 3-1. Na temporada de 2013 e 2014, o Pogba já era um titular absoluto da Juve e já começou voando, marcando e dando assistência no triunfo por 4-0 diante da Lazio na conquista da Supercopa da Itália. Na Champions, a Juve caiu nas fases de grupos e jogou a Liga Europa, parando na semifinal. No italiano, mais uma vez, o time sobrou e com 102 pontos, 17 a mais que a Roma vice, ganhou esse scudetto, segundo já do francês, que jogou 51 partidas na temporada, marcou 9 vezes e distribuiu 16 assistências. Quando a temporada terminou, o jogador veio ao Brasil disputar sua primeira Copa do Mundo. Foi titular da forte seleção francesa e fez até um gol na competição. A França perdeu da campeã Alemanha nas quartas de final e deu adeus ao torneio. Por ter jogado muito, ele ganhou o prêmio de melhor jogador jovem daquele torneio.
Já na temporada de 2014 e 2015, a Juve não conseguiu vencer a Supercopa da Itália, no entanto, ganhou a Copa Italiana ao bater a Lazio por 2-1, e outra conquista foi o já tradicional Campeonato Italiano, a Série A, mais um scudetto. Só que o time queria dar um passo a mais e conquistar a Champions, que não vinha desde 1996. Só que o tabu seguiu. O time até chegou na final, mas aí na decisão, derrota por 3-1 para o Barcelona e o amargo vice-campeonato da Vecchia Signora. O Pogba entrou na seleção da UEFA e da FIFA como um dos 11 melhores do mundo. Essa foi mais uma temporada excelente do meia, que teve 41 jogos, 10 bolas nas redes e 11 assistências. Com as saídas de Andrea Pirlo e Arturo Vidal, o protagonismo do Pogba na meiuca da Juve cresceu ainda mais, jogando mais adiantado como um camisa 10 de fato. Virou a grande referência técnica e termômetro do time. Sob o comando de Allegri, foi o jogador que mais atuou na temporada e, logicamente, ele comeu a bola. Conseguiu o sonhado triplete dentro da Itália: Supercopa da Itália, Copa da Itália e Campeonato Italiano. O francês foi a campo em 49 jogos, marcou 10 vezes e deu 13 assistências. Chegou voando a Eurocopa de 2016, primeira da sua carreira e ainda mais especial por ter sido disputada na própria França. Jogando em casa, naturalmente, a seleção era uma das favoritas à conquista. A campanha vinha sendo boa e os franceses chegaram na final, porém, por um descuido da defesa já na prorrogação, Eder acertou um belo chute para fazer o gol da vitória e do título dos portugueses. Para Pogba e França, restou a frustração de se contentar com o vice em casa. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Vendo que o Pogba havia se transformado numa estrela mundial e um dos melhores do mundo na sua posição, o United quis ter de volta o jogador que o liberou de graça, mas aí teve que pagar 105 milhões de euros, fazendo do atleta o mais caro da história do futebol até aquele momento. E de volta ao clube, ele foi importante na conquista da Copa da Liga Inglesa. Suspenso, não pôde jogar a Supercopa da Inglaterra e deixou de ganhar mais esse troféu. Porém, outro de nível europeu chegou nesse ano para o jogador no seu retorno ao clube. Foi o da Europa League. O time derrotou o tradicional Ajax na decisão e levantou esse troféu. De quebra, o Pogba, que vivia ótimo momento, marcou no jogo decisivo, que terminou 2-0 para os ingleses, sendo eleito o melhor jogador desse campeonato. Ele fechou a temporada com 51 aparições, 9 gols e 6 assistências. Seguiu no United na temporada de 2017 e 2018, uma temporada importante, pois antecedia a Copa do Mundo, só que faltaram conquistas para os Diabos Vermelhos. Na Supercopa da UEFA, derrota para o campeão da Champions, Real Madrid. O time foi vice também da FA Cup, a Copa da Inglaterra, perdendo do Chelsea, e foi vice da Premier atrás do City. Após rumores de uma possível transferência do volante para o rival, ele marcou 2 vezes no clássico contra os Citizens e conduziu uma virada histórica num dos melhores jogos da sua carreira. Na temporada, o francês foi a campo em 37 oportunidades, nas quais fez 6 gols e deu 12 assistências. Agora mais amadurecido e fortalecido, o plantel francês ia forte para a Rússia atrás de um bicampeonato mundial. O Pogba era peça-chave na engrenagem francesa. Jogando muita bola, conseguiu chegar na decisão. Aí, vitória por 4-2 contra a Croácia, um dos tentos foi anotado justamente por ele, foi um belo gol. E aí, com apenas 25 anos, Paul Pogba já chegava ao topo do mundo. Na temporada seguinte, o Manchester passou em branco e não conquistou títulos. E foi um ano bem abaixo da média, sem nenhuma perspectiva de taças, com o futebol jogado muito aquém do esperado. Pogba foi na contramão disso, e ainda assim conseguiu se destacar, sendo o principal jogador do time, também um reflexo da saída de José Mourinho, com quem ele teve constantes desentendimentos. Foi o ano mais goleador da sua carreira, ele jogou 47 partidas, marcou 16 gols e deu 11 assistências. Em 2019 e 2020, o Manchester melhorou seu rendimento, terminando a Premier League em 3º lugar. No mais, foi semifinalista da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e da Liga Europa, ou seja, jogou até bem, mas nos momentos decisivos não teve sucesso. A insatisfação do Pogba no clube era clara, e o próprio chegou a declarar que poderia ser um bom momento para buscar novos desafios.
Real Madrid e Juve queriam o jogador. O Real, inclusive, chegou a fazer uma proposta ao United, oferecendo 27 milhões de euros e mais o colombiano James Rodrigues, recusada pelo clube inglês, que entendia que o valor de mercado do Pogba era muito mais alto que isso. E uma grave lesão atrapalhou bastante essa temporada dele, na qual ele disputou apenas 23 partidas e marcou só uma vez. Já com o relacionamento desgastado e sem vontade de continuar jogando no United, o Pogba foi para mais uma temporada com a camisa do clube. O Manchester voltou a jogar bem e foi o vice da Premier. No mais, foi finalista da Liga Europa, mas perdeu a chance de ganhar esse título internacional ao ser derrotado pelo Villarreal da Espanha nos pênaltis. O francês foi sacado na prorrogação desse jogo. Seus números: 42 partidas, 6 gols, 7 assistências. Duas grandes competições internacionais aconteceram em 2021. Uma delas foi a Eurocopa, que havia sido adiada por conta da pandemia. Como atual campeã do mundo, a França era uma das favoritas. No entanto, não passou sequer das oitavas de final. Mesmo com o Pogba marcando um belo gol, lembrando seus melhores dias, sua seleção caiu nos pênaltis para os suíços. No mais, houve a fase final da UEFA Nations League daquela temporada, e a França derrotou a Espanha por 2-1 para ficar com esse título muito importante. O Pogba jogou 90 minutos na partida decisiva. O jejum de conquistas do United prosseguiu e a irregularidade do Pogba foi mais uma marca dessa temporada. O clube caiu nas oitavas da Champions e terminou a Premier apenas em 6º lugar. Assim como 10 anos atrás, não houve uma renovação e com o término de contrato, o Pogba deixou o Manchester United, tendo disputado 233 jogos com 39 gols, 48 assistências e 2 títulos conquistados. Com a iminente troca de clube, a má fase e uma lesão no menisco mais grave do que o esperado, o Pogba ficou de fora da lista de convocados para o Mundial do Catar em 2022. E sua última atuação com a camisa da França foi um amistoso contra a África do Sul em março desse mesmo ano. Sendo assim, defendendo seu país, ele já somou 91 jogos, fez 11 gols, deu 9 assistências e tem 2 títulos coletivos conquistados, incluindo, claro, uma Copa do Mundo. Ainda tendo um valor de mercado bastante alto, avaliado em quase 50 milhões de euros e livre na janela, Pogba fez o mesmo movimento de retornar à Juventus. Em uma nova fase da carreira, ele tinha agora como objetivo recuperar seu grande futebol e voltar a ser protagonista numa potência. Só que por conta da cirurgia sofrida, o Paul Pogba só pôde jogar na segunda metade da temporada, ou seja, fevereiro de 2003. A Juve foi mal no italiano e terminou só em 7º lugar. Na Liga Europa, caiu na semifinal. A esperança era de uma temporada 2023-24 melhor, só que uma série de lesões em sequências e punições por indisciplina atrapalhavam muito a continuidade do jogador, que no dia 11 de setembro de 2023 foi suspenso preventivamente para investigação do uso de testosterona sintética, uma substância proibida. No início do ano de 2024, após a apresentação da contraprova, ele foi condenado a 4 anos de suspensão do esporte. A pena máxima nesses casos. Só poderá voltar em setembro de 2027 e teve sua carreira interrompida ou encerrada até por conta disso. Ele até pode recorrer dessa decisão. O jogador postou uma mensagem nas suas redes sociais se declarando inocente nesse caso. Certo que com a camisa da Juventus foram 190 partidas, 34 gols, 41 assistências e 8 títulos conquistados. Jogando por clubes em toda a sua carreira, o craque já totaliza 423 aparições, 73 gols marcados, 89 assistências e 10 títulos coletivos.
Um jogador clássico no futebol moderno, de passadas largas, visão de jogo, habilidade, criatividade e força física. Resumindo, é um meio-campista completo, que poderia ter ido mais longe na sua carreira, tinha muito potencial para isso, mas que infelizmente apresentou um declínio com o passar dos anos e agora veio esse caso de suspensão para abreviar ainda mais a sua trajetória. Certo é que o Pogba Prime foi monstruoso, o cara não perdia uma dividida, chutava no gol, dava lindos lançamentos, driblava, era mídia, marra e muita bola. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!